Olá, gente, tudo bom? Eu tô aqui mostrando essa roça de milho que vocês estão vendo aqui atrás de mim. Ela tá verde, seria mais ou menos o ponto de pamonha. Por que é importante eu mostrar isso para vocês? Porque o que acontece? É uma das formas que eu posso estar explicando porque alguns tipos de carne, como por exemplo frango, carne de porco, venha a aumentar o seu preço devido à seca ou devido a muita intensidade de chuva e etc. Como também o que aconteceu no ano passado em relação à geada. Como esses animais que acabei de falar para vocês dependem diretamente do milho, eles têm a extrema necessidade de estar consumindo. No caso daqui é em forma de silagem, certo? Além de silagem, é esse cultivo de milho todo que vocês estão olhando. Então, quando a gente tem a quebra de safra, como muitas pessoas falam, é um termo muito utilizado na agricultura, a quebra de safra, por exemplo, aqui tá dessa forma, empalhada, porque a máquina veio fazendo, tritura esse milho ainda verde, coloca em transportadores que ainda vai pegar e vai fazer um trabalho em cima desse milho triturado inteiro. Como vocês podem ver, só tem uns toquinhos no chão. E ele vai armazenar esse milho para ser oferecido para o gado ao longo do tempo. Tá bom? Oi, gente. Tive que entrar no carro porque iam fazer uns trabalhos ali na estrada e não pude ficar naquele trecho. Mas eu vim mais para frente, de onde eu tô passando, que tem esse milharal que vocês estão vendo. A intenção desses plantios, tanto para alimentação animal, quanto para alimentação humana. Mas o que eu estava falando em relação à silagem é um ponto muito importante que muitas pessoas às vezes não conhecem a realidade de por que ter tantas áreas e áreas e áreas, hectares, 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 para estar fazendo esse tipo de plantação. Então essa plantação não é somente para a alimentação do animal, não é somente para a alimentação do ser humano, é que daí do animal a gente vai tirar a carne, no caso de poedeiras, os ovos e assim por diante. E você tem a formulação de alimentos com a base de milho. Por isso que do ano passado para cá, a carne, tanto bovino, de gado, frango, de porquinho, no caso dos suínos, houve um aumento muito grande. Devido a esse ponto de que existe a necessidade de estar plantando o alimento desses animais que vai alimentar o ser humano. Então, é de extrema importância a existência dessa cadeia produtiva, porque não basta simplesmente eu plantar para um consumo qualquer, sem esquecer a real necessidade do porquê que isso tudo existe. Então, essa grande máquina que é o plantio de milho, para poder estar oferecendo para os animais em si, ela funciona não somente para isso, ela funciona também para nossa alimentação. Então, o milho existente, olha o poeirão, Virgem Maria, agora tá parando. Enfim, então o milho é um dos grãos plantados no Brasil para alimentação humana e animal. A soja também entra nessa categoria. É produzido alimento em grande escala, porque nós temos que ter o armazenamento ao longo do ano para alimentação animal, seja gado, suíno, frango e etc. Pode ser em forma de grãos, então eu vou esperar esse milharal formar espiga, deixar ela secar e eu coletar e armazenar os grãos. Só que para isso eu tenho que ter e aproveitar a estação do ano. E as estações que mais propicia a agricultura é a chuva, é o verão. E esse verão também necessita de água. Tem uma parte que é produzida no inverno que também tem a capacidade de ter a ocorrência de algumas chuvas ao longo desse quadro, que é ao longo do quê? Do processo de crescimento e desenvolvimento dessas plantas. Então é estratégico. O Brasil ainda tem a vantagem de poder produzir alimentos com 2 safras no ano. Então nós temos a produção de milho
E nós temos também a produção do quê? Da soja. E a soja e o milho é destinado tanto para a alimentação do ser humano e para o animal, como eu já havia falado para vocês. E isso demanda uma grande extensão de área, porque nós somos 220 milhões de habitantes, fora o que é exportado. Então essa grande máquina, infelizmente, tem pessoas que ainda não entenderam, mas existe um fundamento. E outra, por trás disso tudo que vocês estão vendo, existem muitas famílias que dependem disso para sobreviver, para poder ter o seu ganha-pão. E essas famílias são contratadas por essas empresas grandes, para esses grandes fazendeiros, justamente por causa disso. Porque eles necessitam de quê? De trabalhadores. E um dos setores que consegue empregar muito bem, obrigado, a população brasileira, ou parte dela, é o setor da agricultura. Então nós temos que dar valor a isso também. Tá bom, gente? Então espero que vocês tenham entendido. Eu sei que muitas vezes tem alguns vídeos que eu posto que podem se tornar polêmicos, mas eu acho que é importante também nós mostrarmos outros lados, porque de tudo tem um lado. E esse é o das grandes culturas, que no caso é o milho e a soja. Tá bom, gente? Muito obrigada por assistirem meus vídeos e até o próximo. Até mais.